Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Vamos entender o que acontece se o Flamengo não assinar o termo final do acordo pelo terreno. Hoje tem Flamengo e Volta Redonda pela quinta rodada do Carioca em Brasília. Agora a cavalaria voltou. Danilo acerta contrato de 2 anos com o Flamengo e chega ao Brasil na próxima semana para assinar com o clube. Flamengo recebe comunicado por Vitão e Internacional exige mais de 85 milhões de reais. Rival do Flamengo no Brasileirão prepara oferta de 18 milhões para contratar centroavante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Volta Redonda e Flamengo jogam hoje pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. O Voltaço venceu o Botafogo na última rodada por 2-1 lá dentro do tapetinho e consolidou-se na vice-liderança da competição com 9 pontos em 4 jogos, 3 vitórias consecutivas contra o Fluminense, contra o Bangu e o Botafogo e apenas uma derrota. O Flamengo chega de uma goleada contra o Bangu de 5-0, que marcou a sua primeira vitória no estadual. Agora o Felipe Luiz e o time principal assumem a competição e precisam se reerguer. Foram apenas 4 pontos conquistados em 4 rodadas e o time está em 9º lugar na tabela. O Felipe Luiz vai fazer o seu primeiro jogo oficial nessa temporada e tem praticamente o elenco todo à sua disposição. O único desfalque de última hora é o Luiz Araújo, que ficou no Rio para fazer controle de carga. Juninho está relacionado e vai fazer a sua estreia. O Arrascaeta, que não foi relacionado para o amistoso nos Estados Unidos, pode voltar à equipe nesse jogo. Se o uruguaio não jogar, o Plata pode aparecer no time. Para a função de 9, o Felipe Luiz pode promover a estreia do Juninho ou utilizar o Bruno Henrique improvisado ali, assim como fez com o Alcaraz em amistoso nos Estados Unidos. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves ou Arrascaeta, Bruno Henrique e Alcaraz ou Juninho. Provável equipe do Bangu: Drosny, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício, Sanches, Pierre, Robinho, Chay, Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos. Apita o jogo Alan Trindade da Silva, auxiliado por Hugo Filemon Soares Pinto e Diogo Luiz Couto Barcelos. No VAR teremos Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. A bola vai rolar a partir das 16h30, horário de Brasília, no Mané Garrincha, em Brasília. A TV Globo em canal aberto, o Sport TV e o Premier são os canais que vão transmitir essa partida para todo o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, até que enfim a gente vai ter aí a oportunidade de ver o nosso time principal com força máxima hoje. E a expectativa é grande demais, né? Por uma grande vitória sobre o Volta Redonda, que apesar de ser o vice-líder da competição, não ganha do Flamengo há mais de 10 partidas. Por ser um jogo de estreia, onde os nossos jogadores não devem estar aí ainda 100% da sua forma física e técnica, eu vou mandar um 2-0 Mengão, tá bom. Você arrisca um palpite? Então coloca aí pra gente brincar. Hoje, o maior entrave para o sonho do estádio próprio do Mengão não é o remanejamento da estação de gás existente no terreno, e sim um acordo que ainda não foi finalizado envolvendo a Caixa Econômica Federal, a administradora do fundo privado, que era o dono do terreno, até que ele fosse desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem a assinatura, que deveria ter acontecido na primeira semana de janeiro e foi adiada por 90 dias a pedido do novo presidente BAP, o clube ainda não pode ser considerado proprietário da área do antigo gasômetro. E o que acontece se a atual diretoria do Flamengo decidir não assinar o termo aí desse contrato? Nesse caso, a posse do terreno tomada pelo clube em outubro do ano passado seria anulada e todo o acordo que foi fechado com a Caixa, com a mediação da Advocacia Geral da União, a AGU, e da Prefeitura do Rio de Janeiro, seria desfeito. Com isso,
a disputa pelo gasômetro voltaria a acontecer na Justiça. Nesse caso, o Flamengo não precisaria pagar a complementação de 23,9 milhões de reais que parcelou pelos próximos 5 anos para fechar esse acordo. Assim, como a Prefeitura não remanejaria mais os CEPACs, que são certificados de potencial adicional de construção, do gasômetro para outras localidades da cidade administrados pela Caixa, esse processo é que aliviaria os cofres do Mengão, que não iria precisar pagar por eles junto ao terreno. No cenário do acordo ser desfeito e o imbróglio voltar para a Justiça, o Flamengo teria que aguardar a disputa entre a Caixa e a Prefeitura do Rio nos tribunais referente a essa desapropriação. Em caso de ser necessária uma nova mediação envolvendo a Prefeitura e a AGU, que antes foram aliados no pleito rubro-negro, o clube correria o risco de perder força política por não ter cumprido com o que já havia sido pactuado. O pedido de adiamento não significa que o Flamengo não vai assinar o contrato. Essa hipótese sequer é falada nos bastidores da Gávea até o momento. Oficialmente, o clube não se pronunciará sobre o assunto enquanto não tiver acesso a todas as informações que considera importantes sobre esse estádio. Recentemente, a diretoria do clube contratou um novo estudo de viabilidade com a Fundação Getúlio Vargas. Em junho, a delegação rubro-negra vai embarcar para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA e já decidiu qual vai ser a cidade e qual vai ser a estrutura que vão utilizar. Os 2 primeiros jogos do Mengão serão na Filadélfia, nos dias 16 e 20 de junho, contra o Esperance da Tunísia e contra o Chelsea da Inglaterra, respectivamente. Nesse período, o Flamengo vai ficar em Atlantic City e vai usar as instalações esportivas da Universidade de Stockton. E a delegação viaja para Filadélfia de ônibus nos dias anteriores às partidas. O trajeto leva menos de 1 hora. O Flamengo vai poder usar as instalações dos times de futebol da universidade. Antes mesmo de assumir a gestão do clube, o novo presidente BAP enviou um representante aos Estados Unidos para conhecer a estrutura e desenhar a logística do time para o Mundial. A data da viagem ainda não está definida, mas o clube tem uns 3 a 5 dias antes do primeiro jogo para chegar aos Estados Unidos. Assim, o Flamengo vai precisar se apresentar para a competição até o dia 13 de junho. O último jogo da primeira fase vai ser contra o León do México. Vai ser no dia 24 de junho no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. O Flamengo vai ficar hospedado na cidade. Caso avance no torneio, o clube novamente vai trocar de sede. Se terminar como líder do grupo D, o deslocamento não será grande e o Flamengo vai jogar a fase seguinte em Miami. Caso contrário, se for o segundo colocado, o Flamengo terá que ir para Charlotte, na Carolina do Norte. Os 32 times do Mundial de 2025 foram divididos em 8 grupos de 4 equipes. O torneio vai ser realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A barca no Flamengo já começou. Com o término da excursão pelo Nordeste, o técnico Felipe Luiz vai se reunir com o José Botto nos próximos dias para fazer uma avaliação do que viram nesses jogos e dos jogadores que participaram das 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Já está definido que os 2 primeiros a sair serão Carlinhos e Pablo, que já estão fora dos planos do Felipe Luiz. O Flamengo já está procurando, inclusive, clubes para os 2 jogarem. É fato de que, apesar dos 3 gols, o Carlinhos foi muito criticado pela nação rubro-negra. Pablo teve até a sua saída pedida após falhar em uma dessas partidas. Os 2, mais o meia Lohan, foram barrados e não vão enfrentar o Volta Redonda hoje à tarde em Brasília. Sobre o Lohan, o seu futuro segue dando o que falar. O CSKA da Rússia e o Flamengo ainda tentam chegar a um denominador comum para fazer acontecer. As conversas seguem acontecendo e o negócio pode ser fechado por esses próximos dias.
O zagueiro Pablo não está nos planos do Flamengo para 2025 e, sendo assim, o Sport Recife mira a sua contratação e já entrou em contato com os seus empresários. Segundo a informação do portal RTI Esportes, o objetivo do Sport Clube é contratar o Pablo por empréstimo até o final da temporada de 2025. Além disso, o time pernambucano está disposto a pagar metade do salário do defensor, que atualmente é de R$ 550 mil. O objetivo do esporte é montar um novo elenco para a temporada 2025, visto que ele voltou à elite do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, o time pernambucano está aberto a investidas e o Pablo é um dos jogadores na mira da diretoria do clube. O Pablo tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Por não estar aí nos planos do Felipe Luiz, existe a possibilidade dele ser emprestado para outro clube nessa janela ainda de transferências. De acordo com a coluna do Fla, o staff do jogador confirmou que não há absolutamente nenhuma conversa em andamento com relação à transferência do seu cliente para o Sport Recife. Causou revolta nas redes sociais a divulgação dos preços dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela sexta rodada do Carioca, na próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro. Os descontos oferecidos para os sócios torcedores irritaram demais os rubro-negros e, após grandes reclamações, o clube recuou e anunciou alteração para o jogo que vai ser aqui no Maracanã. O sócio torcedor do Flamengo conta com os planos diamante, platina, ouro e prata. Na ordem, há prioridades para a compra de ingressos e quanto maior o título, mais desconto no valor do bilhete. Até o ano passado, o cálculo da redução do valor era feito em cima da meia entrada. Porém, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, a conta aconteceu com os números da inteira. Assim sendo, o clube anunciou que o sócio diamante vai pagar R$ 40, sendo que a inteira é R$ 80. Na noite dessa sexta-feira, o Flamengo fez alterações, novos preços após as reclamações. Público geral R$ 80, meia R$ 40, diamante R$ 20, platina R$ 28, ouro R$ 28 e prata R$ 32. Outro alvo da dupla BAP e Boto é o jovem zagueiro Vitão, que tem contrato com o Inter até 2026. O Flamengo se irritou com a postura dos dirigentes do Inter, mas as conversas continuam nos bastidores e uma rodada nova de negociação vai acontecer hoje, como informou a jornalista Raíssa Simplício na rede social do X. De acordo com a jornalista, o Inter entende que o Vitão se valorizou nessa janela de transferências e vê o Flamengo como um rival direto. E com isso, o time gaúcho pede entre 14 milhões de euros, 86 milhões de reais, e 15 milhões de euros, 93 milhões de reais. O Colorado já avisou ao Flamengo, ou sobe a oferta ou não tem negócio. O rubro-negro ofereceu 10 milhões de euros na primeira proposta e tentou envolver a dívida dos gaúchos pelo volante Thiago Maia, que era de 4 milhões de euros. É. Quanto ao pagamento da dívida que tem com o Flamengo sobre o Thiago Maia, eles não falam nada e nem tampouco sinalizam que vão fazer o pagamento. E por isso o Flamengo deve mesmo entrar na CBF com o pedido de quitação dos 4 milhões de euros que devem lá sobre o Thiago Maia. Ou a entidade aplique no clube gaúcho um transfer ban. Vamos aguardar o que vem por aí, mas que é muita cara de pau desses gaúchos caloteiros. Isso vamos combinar. Beleza, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube vai recomendar esse programa para mais 4 pessoas. E aí o canal cresce bonito. E eu te agradeço por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo já se decidiu e não conta com o futebol do Carlinhos para 2025. O jogador de 27 anos foi descartado pelo Felipe Luiz e busca um novo clube para dar sequência à sua carreira como jogador profissional. Embora não tenha rendido o esperado com a camisa do Flamengo, o centroavante tem sido cobiçado no mercado da bola. O jogador é alvo de times do futebol brasileiro e até mesmo do Japão.
E entre essas diversas sondagens que tem recebido pelo Carlinhos, o Flamengo se empolgou com uma em particular, a do Vitória da Bahia. O Mengão considerou os moldes propostos pelos baianos muito satisfatórios. Isso porque, de acordo com o jornalista Ian Benício, o Vitória sinalizou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo Carlinhos. Os valores, inclusive, despertaram o interesse do rubro-negro. A fonte afirma que o Vitória está disposto a pagar 3 milhões de euros, 18 milhões de reais, pelo centroavante, caso decida contratá-lo em definitivo. O Flamengo está animado com essa possibilidade e aguarda uma oferta formal dos baianos para fechar o negócio. Vale lembrar que nos últimos dias o Mazatlán do México chegou a oferecer 300 mil dólares para o empréstimo do jogador. O Flamengo, no entanto, não se animou com esses valores oferecidos pelo clube mexicano. Cria do Corinthians, o Carlinhos chegou ao Flamengo a pedido do Tite, depois de se destacar pelo Nova Iguaçu. No time da Gávea, no entanto, o jogador não rendeu o esperado, embora tenha ótimos números nesse campeonato carioca. Foram 3 gols em 4 jogos. Já no geral, em 20 jogos com o manto sagrado, o centroavante marcou 5 gols, 2 em 2024 e 3 nessa nova temporada. Como informou o Globo Esporte, o Flamengo fechou nas últimas horas a contratação do Danilo, que vai rescindir com a Juventus da Itália na próxima semana para viajar rumo ao Brasil. Apenas questões burocráticas separam o anúncio oficial e o jogador da seleção brasileira, que chegou a um acordo financeiro com o Flamengo, está muito confiante nessa transferência. O contrato vai ser de 2 anos, segundo apurou o GE.com. Danilo também tinha oferta do Napoli, da Itália, que é o líder do campeonato por lá, e do Santos, onde ele venceu a Libertadores de 2011. Porém, pesou a vontade do medalhão em jogar no Flamengo e o seu clube de coração. O projeto esportivo do mais querido também foi levado em consideração como as estruturas do Ninho do Urubu. O defensor já teve conversas com Felipe Luiz e o treinador também foi importante no trabalho de convencimento. O jogador de 33 anos chega para ser um dos líderes do elenco do Flamengo. Apesar de ter feito a maior parte da sua carreira como lateral, o Danilo vai ser usado pelo Felipe Luiz como zagueiro e chega para disputar posição com Léo Pereira e com Léo Ortiz. O Flamengo não vai parar de buscar contratações nessa janela de transferências e já está mirando mais 2 nomes de peso no mercado até o final de janeiro. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia dos abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Luciano Tutuca, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Alô, galera do canal Notícias Fla React. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meus amigos Carlos e Maitê, do canal de Cortes. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Celso Vieira, de Caldas Novas, sul de Goiás. Alô, meu amigo Sandro Ludgero, de Porteirinha, norte de Minas, que só tem flamenguista lá. Alô, flamenguistas de Porteirinha, aquele abração para vocês, meus queridos. Estou esperando vocês aqui no meu canal. Bora lá! Alô, meu amigo Hernani Souza. Alô, flamenguistas de Sorocaba, São Paulo. Alô, meu amigo Etevaldo Ribeiro, de Boca da Mata, em Porto Seguro, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Moisés Muguet, aqui da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Rô Modesto, da Ilha do Governador, também aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom!